Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Olá, Cris. Tudo bem, Katia Gaia? Eu estou ótima. Uma honra enorme estar aqui de novo em São Caetano, né, Katia Gaia? E nós estamos estreando hoje e assim, com tapete vermelho com a nossa convidada. Gilda Moura, gente, é a maior pesquisadora. Trabalhou com o Dr. John Mack em Harvard. Tudo bem, doutora Gilda? Tudo bem, boa honra tarde. enorme estar com a senhora Muito obrigada aqui. pela Gratidão presença, Gilda. Gratidão a vocês. Eu fico muito feliz de poder estar aqui participando de Enigma junto com vocês duas. Uma honra, Eu né, gosto doutora muito Gilda? do programa. Doutora Gilda é uma sumidade, pessoal. Para quem curte o assunto, conhece a doutora Gilda. Doutora Gilda, tem uma pergunta que não quer calar. Qual os sintomas de quem passa por uma experiência de abdução? Para quem não sabe, pessoal, a abdução é um rapto alienígena. Bom, eu acho, Cris, que a gente, antes de falar do sintoma, teria que falar um pouquinho da diferença, né? Do que é contato, do que é abdução, porque eu acho que tem muita confusão. Sim, no meio existe sim. Muita confusão. As pessoas têm alguma experiência diferente, às vezes até meditando, e ficam com medo de que teriam sido abduzidas. Quer dizer, a abdução é um padrão que foi definido no congresso do MIT, né? Do Abduction Study Conference, e é só dentro daquele padrão. Todas as outras experiências são contato. Então, o que é? Você tem que ser levado contra a vontade ou dormindo, tá? Por uma pessoa ou um ser que você acha que não é humano, para um lugar que você percebe como não terrestre, tá? Sim. E dentro desse espaço você vai passar por exames físicos, tá? Isso seria uma abdução? Isso seria uma abdução. Okay. E aí, nesses exames físicos, depois é que às vezes tem alguma explicação, alguma conversa. Na maioria das vezes não tem muita interação dos seres com a pessoa que está sendo abduzida. Então essas histórias todas que a gente escuta, que está na internet, está por todo lado, é de contato, não é abdução. Perfeito. E como é o tratamento de um pós-abduzido, Gilda? Explica pra gente. Que é o que a Cris tinha me perguntado, né? Isso. Então, como atualmente, o que eu percebo, quer dizer, eu comecei essa pesquisa há 25 anos atrás, né? Que atualmente é bem diferente. Havia muito mais um estresse pós-traumático, as pessoas tinham muito medo. Então, quando se viam nessa situação estranha, deitada em algum lugar, geralmente escuro, só com uma luz como de cirurgia em cima, tá? Em que ela não percebe muito, mas e quando ela consegue perceber, ver umas caras estranhas em volta, então essa lembrança ou essa memória era muito difícil, então isso era muito traumático. Sim. Eu não sei, na verdade, se o trauma vinha só disso, tá? Ou se também, como há uma desmolecularização, muitas vezes, nesse transporte, tá? E a pessoa é refeita depois dentro da nave, não sei se fica da mesma sensação de morte. Então isso criava um trauma muito grande. Atualmente, como tem muita mídia, muita coisa na internet, muito filme, o History com muito programa, sim, então as pessoas já se veem nessa situação, mas já não têm tanto medo, já não tem aquela reação pós-traumática tão evidente, né? Então essa reação, ela podia ser muito histérica, realmente com medo muito exacerbado, ou podia fazer o efeito contrário, que é a anestesia emocional. Tá? O trauma, muitas vezes, quando ele é muito forte, ele dá uma anestesia, né? E a pessoa já não tem essa reação tão forte. Então o importante para mim, né, é que a pessoa consiga rememorar isto que passou com ela, em que nesse momento, com a regressão e com a hipnose, a gente apaga, como desbloqueia, tá? Aquelas emoções desagradáveis. E depois que a pessoa perde essas emoções desagradáveis, né, ela consegue interagir com a situação muito melhor. E de um modo geral, a abdução, com o passar do tempo, se torna um contato. Quer dizer, ela passa a ter intuições, a receber mensagens dentro da sua própria mente. Deixa de ser uma abdução ou, digamos, uma consequência dessa abdução para um contato. Aí se torna positivo? Se torna assim? Mais positivo,
Apesar de que a própria abdução já provoca muitas coisas. Certo. Ela provoca uma abertura paranormal, você que Sim. falou em paranormalidade, né? A pessoa passa a ter poderes, muitas vezes, e que nem sabe que os tem, né? Um deles que eu mais observei durante a minha pesquisa é a telepatia, e que era uma coisa que confundia muito o abduzido, porque ele olha para a pessoa, ele percebe o que a pessoa está pensando e a pessoa fala outra coisa. Né? Então, Interessante, né? Isso era muito confuso no início da pesquisa. Então, eles desenvolvem também uma abertura espiritual. Eles passam a ter uma sensibilidade muito maior para perceber outras realidades ou outras criaturas ou espíritos, ou o que seja que esteja por perto. Passa a ter sonhos também, muito mais sonhos clarividentes. Então, tudo isso é uma mistura muito grande com sintomas físicos, principalmente de energia, de vibrações no corpo inteiro, tá? E que a pessoa passa a ter dificuldade de lidar com aquilo, principalmente numa sociedade que não está preparada. Verdade. Né? Doutora, tem uma pergunta aí que não quer calar. Tá. A senhora, eu sei que a senhora já fez várias pesquisas, escreveu vários livros, trabalha com psiquiatria também. O que esses seres desejam dessas pessoas? Bom, lá em Harvard, já que você citou, tinha uma brincadeira que eles diziam, né? A agenda dos extraterrestres ninguém sabe, né? A gente pode deduzir pela consistência de relatos, né? Mas, na verdade, nós não podemos inferir por que está acontecendo nada disso, né? E você sabe que tem duas linhas, muito forte principalmente, né? Uma linha, por exemplo, do David Jacob, que para mim é um dos melhores pesquisadores, apesar de que eu não gosto dos resultados dele, né? Porque as análises que ele faz têm a ver um pouco, talvez, com resistências ou medos mesmo dele, ele não é psiquiatra nem psicólogo, e tem uma outra linha, que é do Dr. John Mack, que é mais parecida comigo, de que tudo isso estaria acontecendo nesse momento, porque o planeta está passando por um problema muito sério, como uma grande transição, e que é preciso expandir a consciência das pessoas. E pela minha pesquisa com os eletroencefalogramas, é isso que a gente chega à conclusão, né? Maravilha. Gilda, como você abordou a espiritualidade? Que a pessoa ela abre um canal para a espiritualidade. Nós temos que entrar hoje através desta questão com religião, porque muitas pessoas hoje trouxeram a ufologia como uma religião e trazem. Não tem nada a ver, né? Não. A espiritualidade, quando você diz que abre, é justamente para este contato maior. Isso, até porque dentro dos meus estudos, né, e dos contatados Sim. e dos dizeres, a espiritualidade para esses seres, sejam eles quem for, eu falo alienígenas porque eu não sei quem são, Sim. tá? Se diz muita coisa, mas certeza ninguém tem, tá? Porque como tudo isso é retirado da sua mente, tá? E a sua mente também tá passando por realidades virtuais que estão sendo projetadas, então é muito difícil a gente ter certeza com o que nós estamos lidando. Né? Muito interessante. Doutora Gilda, uma pergunta assim que eu tenho certeza que o internauta está aí esperando o que eu faça e vou fazer, pessoal. Eu sei que você está esperando, porque é a pergunta que mais nos fazem: é possível um ET incorporar uma pessoa, feito um espírito, como está acontecendo hoje em dia nos centros espíritas? Verdade. Ô Cris, essa pergunta é extremamente importante, tá? E vou te dizer uma coisa que eu vou apresentar até na minha palestra de Atibaia. Ok. Tá? Vinham me fazendo essa pergunta, inclusive o Juliano Posati, que fez o documentário. Data Limite, o documentário, e está fazendo esse novo, que vai ser lançado agora. Ele queria fazer uma enquete sobre isso, quer dizer, quantos médiuns em centros espíritas mundiais estariam tendo nesse momento a percepção de estarem recebendo seres que não seriam espíritos, né? Dentro da minha pesquisa, né, o que eu percebi? Que eu pesquisei, na verdade, 4 grupos no Brasil. Nós colocamos eletrodos e fizemos mapeamento cerebral de mais de 100 pessoas. Pouca gente sabe disso, porque isso foi publicado nos Estados Unidos e não aqui, né? Então, os grupos foram curadores, mas só aqueles de corte, tipo o Dr. Fritz, né? Foram pessoas que tomam ayahuasca, né? Médios de Umbanda e, finalmente, os contatados abduzidos. Para fazer os contatados abduzidos, eu tive que fazer todas essas, senão o pesquisador não queria saber, né?
Bom, o que naquela época, a pesquisa tem 20 anos atrás, né? Tá. Dentro de todo esse universo, apenas os contatados e abduzidos apresentaram uma frequência alta em beta, que na época a gente nem sabia da existência das chamadas ondas gamas, nos frontais. E os médios eram nas têmporas, tá? E outros fenômenos, como a ayahuasca, muito mais occipital e parietal, né? Bom, isso foi lá, há 20 anos. O ano passado teve uma pesquisa feita pela parte de psiquiatria da Unifesp sobre a ayahuasca. E no resultado, é verdade que nós pesquisamos a ayahuasca no ritual. Esse foi feito com a união do vegetal dentro de laboratório, né? E eles já constataram que algumas pessoas teriam essa frequência alta no cérebro, né? Nos frontais, que na época que eu pesquisei não tinha. Bom, aí começou em mim a pergunta: é falha na pesquisa de não terem sabido quem são esses sujeitos que tomaram a ayahuasca e que já poderiam ser contatados? Sim. Porque é outra geração, provavelmente. Não é? Eles estão pesquisando uma geração diferente da que eu pesquisei. Não é? Bom, isso ficou a pergunta. Quando foi agora que eu fui convidada para dar essa palestra em Atibaia, e como é um grupo espiritualista, né, eu resolvi procurar o que haveria de trabalhos publicados, científicos, novos, de eletroencefalograma com mediunidade, que entra dentro da pergunta da Cris, né? E o que eu constatei? Primeiro, que nesses 20 anos só tem 2 trabalhos publicados por brasileiros em mediunidades, né? Um foi em 2013 e o outro é de 2016, né? E qual é a diferença, tá? Que eles também têm, inclusive, um quadro, porque um é do Júlio Pérez com o Andrew Newberg, que para mim é uma pessoa fantástica, que foi o pesquisador da Filadélfia, que começou com neurociência a pesquisar os monges tibetanos, da onde saiu o início de todo o conhecimento das ondas gamas, que é essa frequência mais alta no cérebro, né? E muito bem, nesses coisas já se constata algumas pessoas com essa frequência entre os médiuns com frequência difrontal. Então aí entra a pergunta: os centros estão começando a ter mais médios com a percepção de estarem recebendo o extraterrestre, ou a consciência das pessoas evoluiu nesses 20 anos o suficiente para começar a ter um encontro com outro tipo de entidade? Boas perguntas para o nosso internauta, para você que está nos assistindo pensar aí no intervalo, não é? Eu não sei, para mim isso é uma pesquisa nova, eu não sei. É verdade. Né? A gente vai para um rápido intervalo, pessoal, e a gente conta com vocês aí. Até daqui a pouco, né, Cátia? Isso aí. A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. Abrale, entre em contato conosco e receba toda a ajuda gratuita. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Bem, nós estamos aqui de volta ao programa Enigmas na TV a Grande ABC, e você está aqui conosco com Gilda Moura, e eu tenho uma pergunta para você, Gilda. É possível ver híbridos de ETs entre nós, e qual seria a diferença entre eles e nós? Bom, para mim,
eu não questiono se tem híbridos, né? Eu tenho quase certeza por todo essa pesquisa que tem híbridos entre nós, né? E não são poucos, tá? Normalmente você nem híbrido, nem... Muita gente chega para mim e diz, eu vi um extraterrestre porque vi uma criatura esquisita, tá? Não. Quem tiver diferente, ou porque ou porque é híbrido, ou porque é um ser diferente que está no meio de nós, porque eu acredito que eles estão no meio de nós, até pelo meu próprio contato, né? Sim. Não tem nenhuma diferença para você ou para mim, pode estar aqui, conviver com você, conversando, você não vai saber, a não ser que você tenha uma percepção de frequência, de campo vibratório, porque a única diferença é o campo vibratório dessas pessoas. As energias são bem diferentes. Isso, e eles têm o que os humanos também, que foram contatados ou abduzidos, já possuem, né? Eles têm talvez uma mente mais focada, uma liderança, uma facilidade de estudar ou de escrever, ou de inteligência mesmo. Certo. É um pouco superior, porque eu acho que a mistura está sendo feita para essa melhoria da nossa raça. Eu gostaria de perguntar sobre a telepatia. O uso da telepatia, ela vai ampliar, existe essa ampliação ao longo do tempo entre esses médiuns, esses contatados, essas pessoas que têm mesmo essa frequência com os extras? Eu acho que sim, mas eu acho que a nossa sociedade, como ela está, não facilita isso. Tem uma resposta do Dalai Lama muito interessante. Perguntaram a esse Dalai Lama atual por que ele não tem, se ele é reencarnação do anterior, por que ele não tem os mesmos poderes do anterior, tá? E ele disse que mesmo que você nasça com um poder latente, se você não tiver um lugar para praticá-lo e desenvolvê-lo, você não o desenvolve. Perfeito. Perfeito. Tá? Perfeito. Bom, eu tenho uma pergunta aí, doutora. É sobre o John Mack. John Mack é um grande pesquisador aí de Harvard e é um grande psiquiatra também que foi, né? Seu amigo, inclusive, trabalharam juntos, né? Qual o caso mais intrigante que a senhora pesquisou lado a lado com o John Mack? Olha, eu não sei se é intrigante, mas pelo menos não aquele caso, por exemplo, que está no filme Touched dele, tá? Que tem um caso que é quase que o filme todo, que é de uma moça que era talvez o caso principal dele lá, né? Mas para mim o mais interessante, tá? Foi de uma moça no grupo dele, que era abduzida, tá? Que estava todo mundo tratando exatamente da ansiedade, dos medos dela, né? E ela, na reunião, ela coloca, gente, eu sou domadora de animais, meu pai era de circo, me criou, eu não tenho medo de fera nenhuma, eu não tenho medo. Só que quando eu estou tremendo, a minha cama está tremendo, a minha mesa de cabeceira está tremendo, o meu abajur está tremendo, logo, o meu medo é de alguma coisa que está interferindo em mim a nível físico, não é emocional, tá? Isso para mim foi um dos grandes relatos para a gente entender o que acontece na abdução exatamente com essa parte emocional. Sim. Interessante. Muito. Muito interessante. Nós queremos saber sobre o seu contato. Você já teve um contato? Como foi? Bom, eu tenho uma história que eu coloco que é quando muda a minha vida, muda tudo a partir dali, que eu conto no meu livro Rio Subterrâneo, que é a Noite Especial, não é? Em que eu convido umas pessoas, eu tenho que resumir aquilo, né? Eu convido umas pessoas para minha casa porque me disseram que tinha uma pessoa que tinha poderes, que era diferente. Eu fiz uma reunião com parapsicólogos e amigos para conhecer essa pessoa que me disseram que tinha alguns poderes. Para mim eram poderes paranormais, né? Eu só não sabia o que estava entrando na minha casa, né? Hoje em dia, eu nem acho que ele possa ser um ET, ele provavelmente deve ser um híbrido ou um duplo, alguma coisa assim, né? E ele me passa isso, quer dizer, num primeiro momento ele diz para mim que ele teve contato no vulcão das Canárias, dentro do vulcão das Canárias, né? Então ele teve contato, ele seria então um contatado, mas não seria um ET. Mas depois, no meio da reunião, ele diz, e se tivesse um extraterrestre no meio de vocês, né? E, na verdade, o que ele fazia, quer dizer, ele parou uma casa por 2 horas.
Ninguém se mexeu naquela casa por 2 horas. Eu, naquela época, nem sabia o que era isso. Eu só fui entender no livro do David Jacob. Por quê? Porque eu fui retirada do grupo. Eu fui para perto do bar, na sala, o grupo ficou reunido lá. E aqui que ele me paralisou e paralisou a casa. Quer dizer, de um modo geral, as pessoas não têm esses poderes, né? É fato. É, fato. E a minha vida muda toda a partir dali. Que bom, para você nos despertar, né? Certeza, Ainda né? mais. Ainda mais Gilda Moura, uma pesquisadora deste naipe, né? Doutora, a senhora como pesquisadora reconhecida mundialmente o que os governos estão preparando para a nossa humanidade em relação a esses seres? Teremos um contato? Olha, eu acho que do jeito que a humanidade ainda está, eu acho que um contato público geral com o povo, acho muito difícil para agora próximo, não acredito. Bom, o contato já existe, né? Invadido nós já estamos, né? Pelas mentes, por tudo que já acontece. Não uma coisa geral de uma nave descer, o ET aparecer. Sim. Isso não. Isso, de repente, só vai continuar com os governos. Mas, de qualquer maneira, está tendo uma aceleração, tá? E os governos estão sentindo isso e, com isso, estão começando tranquilamente a abrir tudo que eles têm em arquivos, até para a população tomar mais contato. Há uns anos atrás, já tem bastante tempo isso, há mais de 10 anos, teve um congresso chamado Quando as Culturas Cósmicas se Encontram em Washington. Tá? Tinha muita gente da ONU e foi exatamente para se estudar o que era preciso fazer para preparar a humanidade. Isso foi antes de passar aquele filme da autópsia do ET, né? Foi antes disso. Então chegaram à conclusão que as crianças do planeta estavam preparadas, o problema era os adultos. Tá? Então que tinha que mudar a forma como a mídia estava encarando isso. E a mídia, em vez de passar a gozar, tinha que passar a informar. E a partir daí que começa a ter muito mais filmes, muito mais documentários sobre esse problema. Inclusive a autópsia foi lançada no mundo inteiro, que a maioria das pessoas não sabe, no mesmo horário, em todos os canais. O filme é falso, mas está passando uma realidade. É fato. Gilda, fala um pouquinho sobre o seu projeto. Eu sei que você está inserida num projeto novo, bem interessante. Conta pra gente, porque nós estamos aqui aguardando. Bom, projeto é o que eu mais tento fazer sempre. Vai ser um novíssimo aqui. Curiosa, não é? O novo é o seguinte, com o Átila Martins, que na verdade ele tem um pseudônimo nos livros chamado René Martin. Ele escreve os livros com esse nome, ele tem vários livros escritos, acho que a Cris também o conhece, né? Ele mora em Atlanta, nos Estados Unidos, mas ele foi o primeiro que fez OVNI Documento, que foi a primeira revista ufológica no Brasil, né? Junto com a dona Irene Granke, lá no Rio, né? Durante muito tempo. Então, é uma pessoa dos primórdios, que sabe toda a parte lá de trás, com a parte dos bastidores da ufologia, não é? Sim. E muito inserido em toda essa parte de acobertamento. Ele sabe muito toda a parte dos governos de acobertamento de toda essa parte ufológica. Então, num congresso lá em Curitiba, agora recentemente, a gente diz que foi o projeto nasceu num café, porque foi num café, ele e Paulo Iannuzzi, que é um pesquisador de ufologia também, mas da área mais ligada às civilizações antigas, principalmente o Egito, né? Então nos reunimos e resolvemos criar o Wake Up, a grande transição, porque estamos nesse momento realmente de uma grande transição no planeta de tudo, não é só da consciência, é social, é econômica, política, isso nós estamos vendo todo dia. Verdade. Não é? Então esse projeto nós vamos começar com feito um workshop de 2 dias em São Paulo, no primeiro final de semana de setembro, né? Só nós 3, com tempo suficiente para se falar e se explicar ao público, inclusive com uma mesa de contatados. Tá? Nós esperamos vocês aqui para falar um pouquinho perto de setembro. E fica o convite ao Átila, nosso querido Átila, para estar aqui conosco. A todos, né? A vai ser um todos, prazer. vai ser um prazer enorme. Doutora Gilda, para encerrar praticamente, nós estamos nos nossos 5 minutos finais aí, pessoal. Uma pena, né? Doutora, qual a diferença entre ufologia e espiritualidade? Como separar o falso do verdadeiro? A senhora pode responder isso de carteirinha, né?
Bom, até entra um pouquinho dentro de uma pergunta que a Kátia tinha me feito. Foi da espiritualidade. E sobre a espiritualidade, né? E que eu até acabei não falando. Para mim, a espiritualidade ligada à parte ufológica é uma espiritualidade científica, é uma espiritualidade física, tá? Ela lida com energia, ela lida com frequência, tá? Ela não lida com religião. Exatamente. Tá. Que fique muito claro, né? Que fique muito claro. Isso. Hoje, Gilda, mais abduzidos ou mais contatados? Eu acho que mais contatados. Até porque os abduzidos, depois de um certo tempo, também se tornam contatados. Ei, né? que bom! Agora, sobre a pergunta dos médiuns, né? Sim. Nos centros espíritas, há muitos anos atrás eu dizia o seguinte: o dia, porque nós temos muitos médiuns no Brasil, Claro. o dia que todos os médiuns brasileiros se tornarem canais, né? Quer dizer, passarem a fazer essa frequência nos frontais, a gente conserta o Brasil. Olha que Tenho maravilha. muita certeza que sairá dessa questão mais mística ou anímica para essa condição. Eu acredito claramente como médium. Eu acredito. O negócio então é sair do egocentrismo e adentrar para o universalismo, Isso, né? e todo mundo se dar as mãos, né? Doutora Gilda, É isso, é por nós aí. temos 2 minutos aí, eu gostaria que só mandasse uma mensagem para os nossos internautas. O que eu gostaria, na verdade, é que cada vez mais as pessoas procurassem entender todos esses fenômenos que estão extraordinários mesmo, que estão acontecendo no planeta, mas de uma forma séria, tá? Não se deixassem levar nem por religião, nem por crenças, nem por muita viagem que tem atualmente na internet, né? Verdade, Eu acho a internet extremamente importante, mas as pessoas têm que aprender a filtrar. E que cada vez mais os jovens se interessem por isso, porque eu acho que a juventude, para mim, tem uma boa parte dela, principalmente os de 20 para baixo, tá? Que já estão nascendo com essa aceleração, e por isso tanto esporte radical, Sim. tá? Por causa da aceleração que eles já estão nascendo e que a sociedade não está preparada. Então, que nós temos que desenvolver um pouquinho mais técnicas de relaxamento, de meditação, para que essas pessoas aprendam a também desacelerar, para saber usar essa energia de uma forma positiva e não de uma forma agressiva. Por isso é que tem tanta agressividade. Então fica o convite para vocês em setembro, terá este evento maravilhoso, nós vamos trazê-los novamente e vale a pena você adolescente, você adulto que gosta do tema, estudar, conhecer e pesquisar. É isso mesmo. Doutora Gilda, gratidão. Gratidão. Tá, Uma muito honra obrigada às enorme duas, estar com tá? você. Obrigada, Espero que esse mesmo. seja o primeiro de muitos. Gratidão pela estreia Tá, do Enigmas. obrigada. E mais Uma ainda, honra obrigada enorme. pela honra. A de honra estar é aqui na nossa. estreia. a honra é nossa. Obrigada. Muito Gratidão, obrigada doutora, mesmo. pela presença. Gratidão, Kátia Gaia. Gratidão aos Gratidão, internautas, Cris. né? E aqui no Enigmas, você vai ver o invisível Você vai ouvir o inaudível. e vai acessar o impossível. Vem com a gente.